Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso será sobre Fred e Rose West. Eu conheci este caso através de um documentário que estreou recentemente na Netflix. É um caso bastante macabro porque envolve crianças. Portanto, tudo começa com um desaparecimento de uma menina. Esse desaparecimento começa a ser investigado pelas autoridades locais. Essa menina depois vai ser descoberto que ela estava morta em um quintal, e esse quintal era o quintal da sua própria casa. Para nós percebermos o que é que aconteceu, eu preciso de começar por abordar o histórico do Fred e da Rose West. Portanto, o Fred e a Rose West, eles eram um casal. Eles conheceram-se em 69. Eles começaram a namorar. Ela tinha 15 anos na época, ele tinha já 27. Eles, segundo o que as pessoas dizem, era um casal amoroso, um casal que raramente discutia, ainda que a diferença de idades fosse ainda bastante. Eles não eram vistos a discutir ou afastados. Portanto, eles eram muito cúmplices, principalmente no início do namoro. Na época, a Rose trabalhava numa pastelaria local. Pelo que eu percebi, o Fred, digamos que gostava mais da Rose do que a Rose dele. Fontes dizem que o Fred ficou completamente apaixonado pela Rose, que fazia tudo por ela, tudo o que ela queria, tudo o que ela dizia, o Fred consentia e fazia. E parece que ele era muito cuidadoso com ela, estava sempre a perguntar se ela estava bem, era muito de toque também. Portanto, digamos que no geral era um relacionamento saudável. Porém, a relação, que aparentemente parecia romântica, escondia práticas de sadomasoquismo. Isto porquê? Porque o Fred, a certa altura, começa a dizer para a Rose, a pedir à Rose que ela, portanto, tivesse relacionamentos com outros homens, ou que praticasse sexo com outros homens. Isto porquê? Porque era algo que lhe dava prazer, que o excitava. Portanto, via a mulher a ter relações sexuais com outros homens e ele ficava no quarto, sentado, a olhar, e era algo que realmente o satisfazia. Portanto, ela, a pedido dele, começou a fazer então esses tais encontros com outros homens. A Rose, lá mais para a frente, veio dizer que o Fred era uma pessoa muito agressiva e abusiva, dizendo que na verdade ele não pediu, ele exigiu que ela fizesse esse tipo de práticas com outros homens. Não sabemos quem é que está a falar a verdade, se foi
algo que eles acordaram, os dois, ou se realmente a Rose foi obrigada a fazê-lo. Mas enfim, juntos eles tiveram ao todo 10 filhos. Esses 10 filhos relataram lá mais para a frente que tinham sido alvo de abusos sexuais por parte do pai, o Fred, e abusos físicos por parte da mãe, porque parece que a Rose era muito agressiva e muito autoritária com os filhos. Eles tinham uma filha que era a Heather. Ela desapareceu em 1986 e é aqui que começa uma investigação profunda por parte das autoridades locais, e é aqui que o jogo muda tanto para o Fred como para a Rose, porque começa a ser investigada o desaparecimento da filha, não é? E eles começam a perceber que a polícia passou a desconfiar deles. E então começaram a fazer buscas na casa. Era uma casa pequena, muito pequena. E portanto foi fácil, digamos assim, a busca. E as autoridades, ao chegarem ao quintal, eles começam a fazer buracos, a cavar buracos. E eles descobrem que a Heather, a filha do casal, estava enterrada no jardim da casa. E aí abre-se um leque de opções em que, ou das duas uma, a Heather foi assassinada e morta no jardim da própria casa, sem que os pais soubessem, algo que a mim não parece ser possível, ou então realmente tinham sido ou os próprios pais ou alguém ali da casa, ou seja, um dos irmãos da Heather. Portanto, a investigação, ela abre a possibilidade de ter sido o Fred a fazê-lo. Lá mais para a frente, o Fred vai confessar que realmente foi ele quem matou a sua própria filha e desmembrou-a. Okay? Desmembrou a própria filha, matou-a, desmembrou-a e enterrou-a no jardim da casa. Só que a polícia começou, não cavou só aquele buraco, a polícia começou a cavar vários buracos no jardim. E inclusive na cave, porque a cave tinha um cheiro moribundo, então a polícia começou também a desconfiar, não é? A polícia já tem experiência com este tipo de casos e começaram a perceber, este cheiro não é normal, vamos também cavar aqui buracos. E eles descobriram mais restos mortais de mais 8 pessoas. Ok? Entre elas babysitters, porque eles contratavam babysitters de vez em quando para cuidar dos filhos. Uma delas era a Anne McFall, que foi contratada em 1967. Nesta época, esta Anne McFall, ela foi contratada, ainda o Fred estava com uma outra mulher, porque o Fred, ele tinha-se casado anteriormente com uma outra mulher e eles tinham depois acabado por razões também macabras, porque a ex-mulher do Fred começou a dizer que ele andava digamos, a perturbar sexualmente a sua filha, porque essa mulher tinha uma filha. Portanto, o Fred
passou a ter uma enteada, não é? Portanto, esta Anne McFall foi contratada ainda quando o Fred tinha a sua ex-mulher, estava num relacionamento com uma outra mulher, que parece que ele também teve uma filha com essa mulher, portanto, dessa união ele tinha uma enteada e teve uma filha, que era dele, uma filha biológica dele. Essa filha chamava-se, a enteada dele chamava-se, agora tenho para aqui, mas... Charmaine West. Portanto, ela adquiriu o sobrenome dele. A enteada do Fred era Charmaine West. Essa Charmaine West também acabou por ser morta pelo Fred, ok? Portanto, como eu estava a dizer, entre as vítimas estão a Anne McFall, que foi uma babysitter contratada. Estava a filha já do Fred com a Rose, que era a Heather, a que foi encontrada então no jardim. Uma ex-inclina, porque o Rose e o Fred eles alugavam um quarto na casa deles. Eles punham esse quarto a alugar e por vezes iam para lá inclinas. E uma das inclinas foi morta, que era a Charlie Robson. Esta Charlie Robson, ela acabou por engravidar do Fred, ok? Diz-se que ele matou-a porque ela queria que ele assumisse o filho e ele não queria e, portanto, acabou por matá-la. Uma outra vítima foi a Alison Chamber, a Therese Sigmund, a Charlie Herbert, a Lucy Perlglant, a Juanita Mott, a Linda Goff e a Carol Cooper. Portanto, estas são algumas das vítimas do Fred. Acho que ele assumiu, pelo menos, porque diz-se que ele matou muitas mais do que ele confessou. Portanto, deparando-se com outras 8 vítimas, no fundo restos mortais, ali na cave, a polícia então prende o Fred e ele faz um monte de depoimentos em que ele afirma sempre que a Rose não teve nada a ver com o assunto. Portanto, sempre afirmou a inocência da Rose. A Rose, pelo contrário, estava sempre a dizer que ele, sim, era o único culpado. Portanto, ela dizia que era inocente e que o único culpado era o Fred. Só que, a da altura, começa o julgamento. A polícia põe a Rose como réu. Porquê? Porque eles tinham quase certeza que ela tinha participado, porque houveram relatos de vítimas que sobreviveram ao casal que disseram que ela estava presente num dia em que foram ou sequestradas ou violentadas pelo casal. Portanto, houve uma das vítimas que sobreviveram que disse que sim, que no dia em que foi sequestrada pelo casal, ela estava lá. Lá está, pelo casal. Ela estava lá. Portanto, houveram testemunhas que afirmaram que a Rose participava, testemunhas que eram vítimas. Que a Rose participou. Ok? Que ela não só sabia, mas ela também participou em muitos dos homicídios. Mas o Fred continuou firme e disse que a Rose não tinha nada a ver. Ele apenas, meio que indiretamente, disse que a Rose era culpada também, a partir do momento em que a Rose passou meio que a ignorá-lo
em julgamento, principalmente. Eles estavam lá sentados e o Fred tentava sempre ser carinhoso com ela, tentar transmitir uma mensagem de força, que os dois estavam no mesmo barco, mas que tudo ia correr bem para o lado dela, porque supostamente ela não era cúmplice. E a Rose, uma pessoa fria, ela simplesmente ignorava a tentativa de aproximação do marido, e o marido começou a sentir-se, o Fred começou-se a sentir rejeitado. Então ele começou a perceber que a Rose estava, a mulher dele de há 25 anos, porque eles ficaram juntos 25 anos, a mulher que ele pensava que era uma pessoa, digamos, afável, uma pessoa que estaria no lado dele nos momentos mais difíceis, deixou-o, digamos, sozinho, mandou-o aos lobos: safa-te, eu não vou assumir nada porque eu não tenho a culpa. Então aí ele começou meio que num ato de vingança a dizer indiretamente que ela tinha participado, sim. Ele nunca citou o nome dela, mas disse que a responsabilidade dos crimes não recaía apenas sobre ele. Não disse nada, mas disse tudo ao mesmo tempo. Bom, ele acabou por se suicidar na prisão em 1995, antes do julgamento, portanto ele não chegou a ser julgado, ao contrário da Rose, que acabou por ser acabou por ser acusada tanto da cumplicidade como no praticar dos homicídios. Portanto, ela, no fundo, ela acabou por ser condenada a prisão perpétua por 10 homicídios, ok? Por 10 homicídios, ou seja, participou em todos os homicídios juntamente com o Fred. Ela ainda hoje está presa, está na prisão HM New Hall e continua a alegar a sua inocência. Portanto, digamos que a justiça não foi feita, não é? Porque apenas um acabou por ser preso. Mas, enfim, não achando a polícia inglesa um pouco incapaz, eu acho que eles deveriam ter resguardado melhor um dos réus, não é? Ainda por cima, alguém que já tinha confessado, portanto ele confessou praticamente todos os crimes, e portanto ele à partida iria ser condenado e iria ser feita à justiça. Os filhos do casal, aqueles que sobreviveram pelo menos, muitos deles não quiseram testemunhar contra os pais, mas um deles, que era o rapaz, acho que era o único rapaz da família, o filho mais velho, ele testemunhou contra os dois e, portanto, isso depois também ajudou a que se fortalecesse então a teoria de que, ou a tese de que a Rose não era inocente, pelo contrário. Portanto, este foi mais um caso sobre duas pessoas completamente disfuncionais, duas pessoas completamente sem qualquer tipo de amor ao próximo, que faziam a vida dos filhos um inferno, a vida dos filhos e de outras pessoas, não é? Um inferno. Foi um caso que realmente me chocou mais uma vez.
Envolvendo crianças, para mim é sempre algo, ainda por cima, filhos, não é? Estamos a falar de pais que matam os filhos, ok? Portanto, é algo macabro, realmente, é algo desumano. Mas enfim, espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo mais curtinho, mas espero que tenham gostado. Espero que tenha suscitado interesse para irem ver o documentário sobre o caso. O documentário está muito mais detalhado, não é? São 3 episódios na Netflix e acho que é um documentário que vale a pena ver, porque penso que está bem amarradinho, então acho que não deixam pontas soltas, como se costuma dizer. Bom, mais uma vez agradeço pela vossa paciência em me ouvirem. Já não lançava um vídeo há algum tempo, por questões profissionais, mas eu espero que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos num próximo vídeo e mais uma vez agradeço todo o apoio e toda a paciência em me ouvirem. Muito obrigada e até um próximo vídeo.